Então, gente, a gente está aqui hoje com a Shirley. Tem uma confissão pessoal, porque a Shirley é uma amiga minha muito querida e ela foi uma das incentivadoras da gente criar esse canal. Então, eu me inspirei muito na Shirley, na sua história de vida. E, bom, enfim, uma querida. Então, a primeira entrevista, obviamente, teria que ser com ela. E, Xi, então, conta para as pessoas. A gente criou, eu falo a gente porque ela teve um peso muito grande nisso. A gente criou esse canal para trazer histórias de vida, compartilhar histórias, depoimentos, ajudar outras mães, pais, apoiadores e pessoas que têm essa paixão pelo TEA e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, Xi, como que começou tudo isso na sua vida? Como que você percebeu os primeiros sinais do Gael? Como que foi receber esse diagnóstico? A aceitação da família, que a gente sabe aqui, depois ela vai te contar que não foi tão bem assim, que isso é a realidade de muitas mães. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, eu comecei a perceber os primeiros sintomas do Gael quando ele tinha perto de 1 ano, assim. Porque ele começava a balbuciar algumas palavras, mas depois ele esquecia a palavra. Então, água, então ele pedia do jeito dele lá, né? Água, e aí passava alguns dias, ele ia pedir de novo, e aí ele não lembrava mais como falar aquilo. Eu comecei a achar isso estranho, porque é normal ele falar uma vez, outra não falar, mas a impressão que dava é que ele não sabia mesmo, nunca tinha tido contato com aquela palavra, nunca. Ou não tivesse aprendido aquilo. Isso eu já comecei a achar estranho. Outra coisa perto de 1 ano é que ele era muito agitado. E assim, principalmente uma agitação nas pernas. Então ele dormia, ele mexia muito as pernas, ele pulava muito de dia. Onde ele estava, ele pulava no chão, ele pulava no sofá, ele sempre arrumava uma cadeira para ficar pulando. Era muito tempo pulando. Então ele tinha, parece que uma agitação na parte das pernas, assim, muito grande. Como ele tinha poucas crianças perto, essa questão do social eu não consegui ver com essa idade, né? Eu fui ver mais pra frente. Pode passar, fica tranquila. Eu fui ver mais pra frente com perto de 2 anos, né? Então, assim, ele tava ali com 1 ano e meio, e aí eu comecei a perceber que isso foi ficando cada vez mais difícil, mais acentuado. Outras coisas, como brincar com coisa que não era brinquedo, ou não ter muito contato social, era pouco para perceber, né? E aí, com 2 anos, eu falei, bom, eu vou colocar ele na escola, porque talvez na escola vai melhorar essa percepção com outras crianças, ele vai estar com mais crianças da idade dele, e aí talvez eu vou conseguir ter uma ideia se isso é da minha cabeça. Fica tranquila, gente. Isso é a vida real, tá tudo bem e a gente continua. Gente, pausa técnica aqui. Aconteceu um incidente aqui, mas vida real, é isso mesmo. Bora, Fio. O Gael tinha 1 ano, ele tinha uma inquietação nas pernas. De novo, então, não. Hã? Começa de novo? Você quer começar de novo? Não, a gente corta. Ele tinha uma inquietação muito nas pernas, mas ainda era muito pouco para, né, dizer autismo. Foi para a escola com 2 anos, e aí na escola a gente viu que ele era muito diferente das outras crianças, porque eu era mãe do meu primeiro filho, e aí, enfim, ele não tinha muito contato com outras crianças. Na escola foi muito claro que ele tinha alguma diferença. E aí, com 5 meses mais ou menos de escola, as professoras me chamaram e falaram: mãe, leva seu filho no neuro. E aí fomos pro neuro, e o neuro falou: não, ele só é quietinho. E aí foi uma batalha, porque assim, os primeiros neuros que ele passou diziam que ele não tinha nada, porque ele fazia muito contato visual, ele sempre comeu de tudo, não teve nenhum tipo de seletividade, o intestino funcionava bem. Então, assim, algumas coisas de pré-diagnóstico os médicos descartavam. Mas eu, como mãe, e as professoras que ficavam com ele em sala todos os dias, a gente já tinha observado que tinha, sim, uma diferença. Começamos aí a batalha para fazer terapias, mesmo sem uma avaliação ou uma investigação de autismo de fato por algum médico, porque os médicos achavam que não tinha nada. E aí demorou para os sinais mais rígidos aparecerem, assim. Então foi mais lá perto dos 3 anos que começou a aparecer mais. Então, assim, a fala não veio. 3 anos a fala dele ainda era muito infantilizada e pouquíssimas palavras, vocabulário muito pequeno. E fazia fono já, foi a primeira terapia que ele fez com 2 anos.
E outros comportamentos, né? Estereotipias, girar brinquedos, não interessar por brinquedos que as outras crianças tinham interesse, não se interessar por socializar com crianças. E, enfim, mas ainda assim, por ele ser uma criança quietinha, tímida, muito que gostava de se isolar, assim, por personalidade, que inclusive parece muito comigo, os médicos ficavam em dúvida. Ele só conseguiu mesmo ter o laudo com 6 anos de idade. Conseguimos fechar o laudo com 6 anos. Então, de lá para cá, né, dos 2, 3 anos até os 6, foi muita luta porque a gente não tinha o laudo. Eu precisava dos laudos para terapias, para convênio, né, para Mas medicação. aí você ficou esse tempo todo sem terapia ou você fez por conta? Fui fazendo por conta. Então, ele fez aba, fez fono, fez TO também, tudo por conta. Tentei o SUS, tentei clínica particular, tentei alguns terapeutas diferentes, mas a gente, tudo por conta. E aí, com 6, quando ele teve o laudo, ele foi para uma escola de autistas, porque aí já tinha o laudo, já podia entrar nessa escola especializada. Aí ele saiu da rede regular, né? E foi para uma escola especializada, que hoje ele tem 9 e está até hoje em escola especial. E aí vieram as terapias multidisciplinares, vieram as medicações mais indicadas, ele testou alguns medicamentos e tá aí, evoluindo no tempo dele. Já muita coisa a gente passou, mas essa parte sem laudo foi muito difícil, porque eu não sabia exatamente que médico procurar, não sei o neuro, né? E hoje, assim, para uma mãe que está nessa condição, qual seria a dica, o conselho que você daria? Quais seriam os melhores passos para onde queria? Como que você falaria isso? Tá ficando cada vez mais fácil o caminho da intervenção clínica, né, com os autistas. Mas, por exemplo, assim, você foi no neuro e ele falou que não era. Qual que é o conselho? Ir para outro, um especializado? Você tem para indicar? Posso deixar aqui na legenda? Como que é? Tá, procurar um psiquiatra. Eu não sabia que o psiquiatra podia ajudar. Quando eu arrumei um psiquiatra que era especializado em autismo com 6 anos, que a gente conseguiu o laudo na primeira consulta. Então, um neuro que fosse... Esse neuro era um neuro infantil, mas não era um neuro da área de autismo. E é difícil você ligar no convênio e falar, quero um neuro para autista, quero um psiquiatra para autista. Ainda é difícil hoje, porque isso não vem... discriminado, né? Assim, na especialidade, né? Exato. Você precisa ligar no convênio, explicar e assim, ou ter contato com mães, que foi o que mais me ajudou. Quando ele entrou nessa escola de autistas, o grupo de mães, que aí você vai passando para outros grupos, e aí, é um grupo para alfabetização, um grupo para escolas, um grupo para quem mora na região sul. E esses grupos, as mães mesmo se autoajudam. Para procurar especialista, para indicar especialista, até hoje, para indicar um pediatra para autista, as mães mesmo que se indicam. E Xi, para entrar nesses grupos, como que a gente faz? Eu só entrei no grupo quando eu estava na escola. Com indicação, né? Que eu já estava, indicação mesmo. Mas tem um link que a gente consegue colocar na legenda ou é sempre por um convite? É porque depende, tem muitos grupos, né? Então, assim, eu hoje devo estar em pelo menos uns 6 grupos de autista. Tá. Então, grupo de quem fez o curso de tal especialista. Então, assim, a especialista, uma fono muito conhecida, que dá um curso para mães. O curso é super caro, nem todo mundo tem condição de comprar, mas as mães se reuniram e elas compartilham algumas dicas do curso. Então, assim, tem esse grupo. Aí tem outro grupo que é para alfabetização. Aí tem outro grupo que é mais para coisa de escola. O grupo da clínica. A própria clínica tem mais de um grupo, né? Tem outra clínica que ele já participou, tem mais 2 grupos de outras clínicas que ele já foi. Então, assim, os grupos é muito de contato. O primeiro que eu entrei foi o da escola. E aí da escola fui descobrindo outros grupos, né? Porque não tem uma divulgação do grupo. E é esse que é o intuito do nosso canal, é trazer conhecimento e também trazer um pouco desse conhecimento dos grupos que são tão privados para todos vocês, para todos nós. Sim. E se a gente estiver aqui, eu passo na legenda do canal alguma coisa, se for possível, entrarem. E a gente também pode comentar aqui na descrição e nos comentários aonde vocês levam os seus filhos, né? Qual a indicação, de onde vocês são, Zona Sul de São Paulo, sou no Rio, sou da Bahia. Comenta aqui, porque isso vai ajudar outras mães que não fiquem só privado nesses grupos.
né? Sim, acho que é uma dica de qual é o tipo de necessidade para indicar um grupo específico, né? Teria me ajudado muito com 2 anos de idade se eu tivesse tido essa dica das próprias mães, Uhum. porque até para escolher uma escola, para escolher uma clínica, um especialista, é muito melhor você falar com uma mãe do que falar com um outro médico que indicou aquele médico, entende? Ou a secretaria de ensino que indicou a escola. Quando você fala com uma mãe do filho que estuda lá, você tem outra clareza se aquilo vai funcionar para o seu filho ou não, né? E teria me ajudado muito mais esse contato. Mas eu não tinha. Então, eu mudei de bairro, achando que, para ficar mais perto dessa escola, achando que naquele bairro eu ia conseguir mais coisas. Depois eu descobri que no bairro onde eu estava tinha muita coisa também, mas é porque eu não sabia, porque não tinha essa informação. Assim, essa informação é difícil chegar mesmo. Então é isso. E, Xi, então, só para finalizar, o que você acha que foi a maior lição, o maior ensinamento que o Gael trouxe para você na sua vida? Difícil. Eu falo que ele é uma escola de todo dia, né? Porque todo dia eu acho que muito, com certeza, respeitar as diferenças, né? Porque ele tem um tempo dele de aprender as coisas, de entender as coisas e de fazer mesmo, né? De pôr em prática as coisas. Então, assim, o tempo de esperar o tempo dele, a diferença dele, e ter paciência de não forçar, não comparar. Isso é muito respeitoso, né? Então, ter esse olhar de respeito, porque é seu filho. Então, a gente nunca olha eles diferente. Então, você vai ver 10 crianças, seu filho é normal. Você sabe que outra pessoa vai olhar ele diferente, mas para você ele é normal, né? Então, olhar com esse respeito e ensinar isso para ele também, acho que são as coisas mais importantes, assim. Paciência, respeito e ter paciência também com as outras pessoas que estão fora desse círculo, né? Porque as pessoas não são obrigadas a saber como tratar um autista. Meu filho faz 20 horas de terapia por semana para aprender a brincar com o seu, mas você não sabe disso, né? Então, assim, eu preciso explicar para essa mãe, ensinar ela, para que ela ensine o filho dela também. Então, acho que isso também... ambulância. É vida real, gente, tudo bem. Eu acho que isso também é muito importante, assim, não é uma lição do Gael, mas uma lição do autismo. Tá. E para finalizar aqui de vez, eu trouxe para ti gominhas nutritivas Nutritea, que elas têm zinco, vitaminas e fós para ajudar então na nutrição do Gael. Ai, que bom. E também na regulação do intestino, porque a gente sabe que quando os alimentos são absorvidos, as vitaminas, lá no intestino a gente tem liberação de neurotransmissores que também ajudam na regulação do comportamento também. Essa é um produto da nossa parceira Amada Pharma, e que logo abaixo a gente vai deixar o link para você que está interessado. E a Shirley vai dar o feedback também de como o Gael aceitou a gominha, como que foi, toda essa experiência. Se você estiver interessado, é só clicar aqui no link abaixo e pegar. Beijo!